Mais uma vez, que bom ver você aqui na nossa aula. Eu espero que nessa semana passada você amou alguém. Você amou alguém? Eu espero que sim. O amor é a necessidade, é a essência mais fundamental do ser humano. Você só é feliz quando você ama as outras pessoas. Todo mundo precisa ser amado. Não somente você se torna mais feliz quando você ama as outras pessoas, mas as outras pessoas também se tornam mais felizes. Deus nos fez para amarmos. Eu espero também que você procurou colocar em sua vida, procurou praticar aquelas qualidades de Cristo. Algumas daquelas são difíceis, não são não? Aquela de mansidão. Entrega dos direitos. Mas eu espero que você tá crescendo nisso. As Escrituras nos dizem que nós fazemos isso mais e mais. Mais e mais. É um processo. E até chegarmos, né, na estatura daquilo que Deus quer para nós, que é a imagem do seu Filho Jesus. E hoje nós queremos continuar a nossa palestra, nós estamos no quarto propósito, digamos assim, nesse estudo de Um com Deus. Você lembra que nós começamos com união de espírito, como o Espírito de Deus entra dentro do nosso espírito, dentro da nossa vida, e nós nos tornamos filhos de Deus, João 1,12, e depois nós falamos sobre união de pensamento, como é que nós passamos a pensar como Deus, a instalar os pensamentos de Deus aqui no nosso computador, na nossa mente. Falamos também sobre aquela consciência da presença de Deus, a meditação, a oração. Depois nós falamos sobre o propósito de Deus, que foi a semana passada. Nós falamos sobre as qualidades de Cristo e falamos sobre o amor. E hoje nós queremos falar sobre a última parte desse curso de união com Deus, um com Deus, que é justamente a união de corpo. Quando Deus salvou você, quando Deus comprou você, Ele comprou o pacote todo, tá? E no livro de João, capítulo 7, versos 37 a 39, Jesus disse, olha, aqueles que tomarem do meu espírito, beberem da minha água, eles vão, de dentro deles vai fluir um rio, esse espírito vai fluir da vida deles. O espírito dele entra e isso vai fluir. E quando Deus, então, ele adquiriu você, ele resgatou você, ele pagou a sua dívida com o seu sangue, sua crucificação, sua ressurreição, ele comprou o todo. Ele não comprou só um pé, ele não comprou só seu espírito, ele adquiriu todo, ele resgatou todo. Nós temos três partes, como nós vimos lá na quarta aula, terceira aula, eu acho que foi, ali da consciência e presença de Deus. Nós falamos sobre que nós temos na nossa vida, você tem o componente do espírito, da alma, se lembra as bolinhas? E depois do corpo. E ele comprou todo, e essas partes são de certa forma inseparáveis, elas precisam uma da outra para nós sermos um ser humano completo. Então, nessa lição de hoje, nós queremos falar sobre como nós unimos essa parte física, essa parte aqui que você pega, que você sente, que você vê. Como é que nós unimos isto ao Senhor? Porque Ele resgatou essa parte também. No livro de Marcos, capítulo 12, verso 30, Deus diz assim, e amarás o Senhor com todo o teu coração, isso aí é suas emoções, essa parte emocional, com toda a sua alma. A alma é tudo que acontece no seu raciocínio, toda a parte que acontece no seu cérebro, na sua mente. Depois ele diz, e ame a Deus com toda a sua mente, e ame a Deus com toda a sua força, ou a parte física. Então, o nosso amor a Deus é tipo um
um relacionamento. Quando você um homem gosta de uma mulher gosta de um homem, o relacionamento isso não fica só ali no intelectual, no relacionamento platônico, como dizem, só no blá blá blá. A gente quer estar mais perto. Quanto mais a gente ama, mais perto nós queremos estar pegando na mão, dando os beijinhos, não é isso mesmo? Nós queremos estar abraçando, nós queremos estar conversando, nós queremos uma união bem mais completa. E assim também com Deus. O nosso corpo faz parte da nossa vida e Deus quer união com o nosso corpo. Você diz, mas como é que isso é possível? Porque Ele é Espírito. Bem, primeiro já começa aí. Veja só, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito dele entrou no seu corpo, ele entrou na sua vida, isso significa que ele entrou no seu corpo. Ele literalmente... Você se lembra a história do meu amigo Rui, que era possuído por um demônio, pelo menos um, e quando Jesus entrou, o demônio saiu? Veja só, ali o Espírito entrou, ele está ali, em Hebreus capítulo 13, ele diz, e não vou mais sair, né? Tinha uma musiquinha da minha infância que dizia assim, que falava que Jesus não vai mais sair, não vai mais sair, não vai mais sair. E Jesus não vai mais sair. Ele está ali, inclusive a Bíblia diz que quando você for infiel, ele não vai sair, porque essa união é permanente. Ele entrou, ele te arrebenta todinho, mas ele não sai de você. Ele te disciplina, mas ele não sai. Tão grande é o amor dele por você. Você virou filho. 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, né, diz assim, ele nos amou de tal forma que ele nos chamou de filhos, e é isso que nós somos de verdade. Você é filho, você é da raça de Jesus. Então, o nosso corpo pertence a ele. Jesus, inclusive, em João capítulo 14, vamos ler essa passagem. João capítulo 14, versos 1 a 4, diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é Jesus falando para os seus discípulos, logo antes da sua volta a Deus, né? Antes da sua morte, ressurreição e depois a volta a Deus, na casa do Pai. Na casa de meu Pai tem muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar para vocês lugares. E se eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Veja só, Jesus ama você, Ele quer estar com você. Jesus não vê a hora de vir abraçar você pessoalmente, de estar com você fisicamente. Veja só, Jesus tem um corpo. E por causa desse corpo que ele assumiu para ser o nosso Salvador, ele vai ter esse corpo para o resto da eternidade. Ele se tornou o nosso irmão, o Deus homem, o homem Deus, Cristo Jesus. Então, ele tem essa saudade de nós, ele quer realmente estar conosco fisicamente. No livro ainda, no mesmo capítulo, verso 23, olha só o que Jesus falou para os discípulos. Ele diz assim, e respondeu Jesus, se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra, o Pai o amará, olha só, porque não se esqueça que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o Pai o amará, e nós, olha só, nós, o Pai e o Filho, e o Espírito que já está, olha só, viremos e faremos dele morada. Deus mora em você. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, diz assim, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6. Você é o templo, você é a moradia do Espírito Santo. Olha só, vamos olhar no livro de Romanos, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo escreve pelo Espírito Santo de que o nosso corpo deve ser dado a Deus. Olha só, Romanos capítulo 6, lendo do verso 11 ao verso 14, diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos de vocês.
fazendo que vocês obedeçam os desejos, né, da sua carne. Não ofereça os membros do seu corpo para o pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam os membros do seu corpo para Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Ainda no capítulo 12 de Romanos, já que estamos pertinho, vamos ler logo, diz assim, olha só, capítulo 1. Portanto, Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, o seu corpo, que você se ofereça, que você ofereça a sua vida, o seu corpo, né, como um sacrifício vivo. Deus não quer você morto, Deus não quer que ninguém se sacrifique se matando por ele. Não. As pessoas que têm muitas religiões, eles tentam oferecer através de flagelos, de penitência, os seus corpos. Tem pessoas até que se crucificam na época de Páscoa, né? Não tem isso, você vê isso em alguns países. Mas Deus não quer isso, Ele não quer um corpo morto, Ele quer um corpo vivo, Ele quer o seu corpo. Ele vive em você. E Ele diz, ofereça o seu, né, ofereça seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto da razão, o culto mental. Veja só, como é que você adora a Deus? É fazendo o seu corpo, né, ser um bom templo para Ele, oferecendo o seu corpo para Jesus, que comprou o seu corpo quando Ele te resgatou. E então é importante você entender que Jesus veio para ficar, né? Jesus veio para ficar. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, mas ele está em você, e quando você usa o seu corpo erradamente, em Efésios capítulo 4, verso 30, Efésios 4, 30, ele diz que você entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica bem, né? Semelhante ao exemplo que eu dei para uma outra questão, que quando um casal se casa, os dois pertencem ao outro. E às vezes a gente fere o sócio, né? A gente fere a outra pessoa, magoa, mas nós não deixamos de ser casados. Deus também não deixa. Inclusive ele disse, nunca te deixarei. Ele não vai sair, mas ele vai ficar triste. Você vai saber que ele é triste, que ele está triste. Ele vai fazer você sentir que você está triste, que ele está triste com você. E você só conserta isso quando você pede perdão e conserta os seus caminhos para viver mais uma vez em harmonia com ele. Os nossos modos têm que alinhar com os modos dele, porque ele é perfeito, né? Ele que tem que alinhar os nossos modos. Às vezes os homens querem fragilizar esse conceito de Deus, mas não acontece. Deus é santo, Deus é puro, nós é que temos que alinhar com ele. E, finalmente, eu queria só ler o versículo que eu citei há pouco, 1 Coríntios, que nós vamos falar, inclusive, um pouquinho dessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 6, tem uma passagem bastante longa aqui. Eu vou ler logo e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 6, começando com o verso 12, ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo é bom. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nada. Os alimentos foram feitos para o estômago foi feito para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Esses dois vão passar, vão. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Olha só, mais uma vez ele está dizendo, olha, o seu corpo foi feito para receber o Espírito do Senhor. E o Senhor se encarnou, o Espírito Santo veio para poder fazer parte do nosso corpo. O Senhor para o nosso corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e vou unir com uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela.
Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, citando lá da lei do casamento que Jesus deu, que Deus deu ao ser humano. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fuja da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo, o santuário, o lugar da habitação do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi lhe dado por Deus? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, nessa lição, nós queremos nos conscientizar de que o nosso corpo pertence a Deus. O nosso corpo agora é dele. E agora é ele que manda. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, eu aceitei a condição que ele agora é o Senhor da minha vida. É ele que manda. E eu preciso, então, consultá-lo e ele me informa pelas suas sagradas escrituras o que ele quer que eu faça com o meu corpo, o que eu não quero. O meu corpo não é mais nosso, né? A grande reclamação, né, das feministas pró-aborto é que eu tenho direito de mandar no meu corpo. Sim, mas você tem direito de mandar no corpo daquele pequenininho que já está lá dentro, indefeso? Essa é a pergunta. E aqui a Bíblia diz assim, ó, não, você que é de Jesus, agora ele comprou o seu corpo também. Tanto é que, olha só, tem umas coisas fantásticas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 10, eu não vou ler agora, mas eu queria que você lesse. Tá? Anote aí, porque não está na sua apostila, não está no seu livrinho. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 10. E depois, eu queria que você lesse também 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 55. São umas passagens mais extensas e eu queria que você lesse essas passagens, porque nessas passagens Deus explica que, inclusive, assim como Deus mudou o seu espírito e ia para o inferno, você ia sofrer a morte eterna, porque você estava separado de Deus. Você ia para um lugar onde não existe Deus, o lago de fogo, o abandono de Deus, a sua graça, o seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Porém, quando você aceitou Cristo, agora Deus já mudou a coisa, agora você ficou vivificado. O teu espírito e o espírito dele, né, foram unidos e agora o seu espírito permanece para sempre com Deus. Mas não somente isso, lembre-se que agora a sua mente, o seu emocional, a sua alma, ela começa a se santificar, ela começa a mudar o seu modo de pensar, porque Deus quer transformar isso aí. Ele quer transformar o seu modo de vida justamente porque ele quer que você seja uma pessoa mais eficiente, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz e mais parecido com o nosso Pai, Jesus Cristo. E então ele fala nessas passagens que, inclusive, o seu corpo, Deus não terminou com o seu corpo. O seu corpo, pode ver, o seu corpo está mais feio agora do que o ano passado. Né? Depois dos 40, para alguns, 30, o corpo só piora. Vem mais celulite, vem mais ruga, vem mais defeito, vem mais problema, você sofre um acidente e assim vai, a pele começa a manchar, os órgãos às vezes não funcionam tão bem e conforme a gente vai tendo mais idade, as coisas parece que vão quebrando. Sim, por quê? Porque ainda sofre as consequências do pecado original lá do primeiro casal. Mas agora, veja só, a Bíblia é muito clara e ela bate nessa tecla, ela ensina muito sobre isso. Deixa eu dar para você mais uns versículos. Anote aí. Tá? Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 4 e 5. E 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3, juntamente com aquelas outras duas passagens que eu terminei de pedir que você lesse também. Veja, Deus, um dia, e ele explica isso, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 15, na volta de Jesus vai voltar. Por quê? Porque ele diz que ele vai voltar. Ele vai preparar um lugar para nós, ele vai trazer esse lugar
para a terra, vai renovar a terra. A Bíblia fala muito sobre isso. Ele vai reformar essa terra. Agora nós estamos num período onde ele está deixando as pessoas tomarem suas decisões, mas vai chegar um momento que quem não quis saiu, vai sair para sempre. E só vai ficar aqueles que o quiseram como o rei do planeta, como o rei dos seus corações. E ele vai fazer a família dele, o reino dele, a família dele vai morar nessa terra toda reformada. A Bíblia, inclusive, fala como é que vai ser essa reforma. Isso é outro estudo que nós chamamos de escatologia, né? E Jesus, então, ele vai reinar e nós vamos viver para todo sempre. Então ele vai pegar esse corpo mortal, né, e ele vai fazer um corpo imortal. Um corpo que não acaba mais, um corpo que não sofre com o tempo, não sofre com doenças, que ela não morre. Né? Um corpo imortal. E você vai receber, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Cristo. Igual ao corpo de Cristo. E para você ver como é o corpo de Cristo, você tem que olhar para ele depois da ressurreição, quando ele ressuscitou em corpo, como ele comia, né? Ele conversava, falava, ele até fazia umas pegadinhas. Você lembra que ele fez com aqueles dois que estavam andando no caminho de Emaús? Ele assou peixe, né? na praia, comeu pão, lá na casa onde encontraram na primeira noite. E todas essas coisas, nós vemos que então nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. A Bíblia diz que nós vamos ter esse corpo. Deus vai pegar do seu DNA, por isso que ele vai ressuscitar você, e vai pegar do seu corpo espiritual, que nós ganhamos quando recebemos o Espírito de Cristo, e ele vai juntar os dois. Nós vamos ter um corpo imortal, mas ainda com aspectos semelhantes ao nosso de hoje. Você vai ser você. Jó diz isso no livro de Jó. Vai ser você, não vai ser o outro. Não é uma reencarnação, é você. Deus vai juntar essas duas coisas, tá? Aquele corpo do espírito, que a Bíblia fala, e o seu corpo físico, que ele vai ressuscitar do DNA, que ficou enterrado. Se você ainda estiver vivo, ele vai transformar o seu corpo ali na hora, a Bíblia diz, e você vai ter um novo corpo. E por isso Deus já quer que você entenda que o seu corpo é dele. Então, no restante dessa lição, eu queria só desafiar você ao seguinte. Eu queria que depois de terminar essa aula, você tirasse um tempinho, só você e Deus. Você desliga aí o computador. Eu queria que você olhasse para as suas mãos. Eu queria que você dedicasse as suas mãos ao Senhor. Diz, olha, Deus, essas mãos, né, eram minhas mãos, mas agora são tuas mãos. Eu quero que essas mãos façam as coisas que sejam da tua vontade, que as atividades que eu faço com as minhas mãos sejam para alegrar o teu coração, que sejam coisas que contribuem, tá, para a tua felicidade, para a minha alegria. Senhor, essas minhas mãos são tuas mãos. Senhor, meus olhos são teus olhos. Eu quero olhar as coisas que te agradam. Eu não quero forçar que tu veja as coisas que não te agradam. Senhor, os meus olhos são teus olhos. Minha boca é tua boca. Me ajude, Senhor, a falar só coisas que sejam do agrado do Espírito Santo que mora em mim. E assim por diante, que você dedique cada parte do seu corpo, começa de cima, vai até embaixo. Dedique o seu sexo a ele. Dedique as suas pernas, os seus pés, os seus órgãos internos, né? A sua barriga. Isso significa que agora, se for dele, eu estou dedicando a ele, eu vou ter que consultá-lo, não vou não? Eu vou ter que consultá-lo. Antes de eu tacar uma tatuagem no meu corpo, primeiro eu preciso dizer, Deus, tu queres que eu faça essa tatuagem? Se ele aprovar, você faz. Se ele não aprovar, você não faz. Você precisa consultar ele agora. É o dono do seu corpo. Algo que você vai comer. Talvez em qualidade, talvez quantidade. Você precisa estar todo o tempo conversando. Faz parte dessa união que você tem com Deus. Deus, você quer que eu coma mais esses biscoitos? Você quer que eu coma mais esse sorvete? Você quer que eu coma mais
esse pedaço de carne, você precisa estar todo o tempo conversando com Deus a respeito daquilo que Ele quer. E olha, a Bíblia dele fala, e Deus nos dá muita liberdade. Aquela passagem que eu falei, né, em 1 Coríntios capítulo 6, ele já começa dizendo assim, no verso 12, tudo é permitido. Você é filho, você é uma pessoa de muita liberdade. Deus te chamou para a liberdade, mas consulte Deus. Consulte Deus sobre o que você deve ou não deve. Porque, como o apóstolo Paulo diz, né, em Efésios capítulo 5, procure saber o que agrada a Deus. Procure saber o que agrada a Deus. Isso te deixará no agrado dele e certamente a sua vida será outra. Que Deus abençoe. Dedique o seu corpo, de cima embaixo, ao Senhor. Oremos. Pai querido, nos ajude a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Ti. Que nunca percamos, Senhor, essa consciência de que nós somos o Teu templo. Tu habitas em nós. Tu não habitas em casas feitas por homens, não habitas em templos construídos, não. Tu habitas aqui em nós. Pai, abençoe cada um ao dedicar seus corpos. Use esses corpos para Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. E agora, vá para o seu grupo fazer o resumo, olhe as tarefas e responda, leia aquelas passagens que eu pedi, responda as perguntas dentro do seu livrinho e a gente se vê na próxima aula.